bem, pessoal? A dica de hoje, vejam só, é sobre os limites à emenda, retificação, alteração ou substituição da CDA, da Certidão da Dívida Ativa. Quem não me conhece ainda, eu sou o professor Rodrigo Martins, professor de Direito Tributário aqui do Estratégia OAB, professor de Direito Tributário nos cursos de primeira fase e de segunda fase do exame de ordem, pessoal. Vamos lá, vamos falar dos limites à emenda ou substituição da CDA. Nós sabemos que, uma vez regularmente constituído o crédito tributário, se ele não for pago na data do seu vencimento, o poder público tem que cumprir um requisito legal, um procedimento administrativo de inscrição do débito na dívida ativa. Ok? O débito só pode ser submetido a um processo de execução fiscal se previamente ele for inscrito na dívida ativa. Tá ok? Uma vez inscrito na dívida ativa, é um procedimento administrativo tendente à verificação da legalidade da dívida. Uma vez inscrito o débito em dívida ativa, desta inscrição resultará a emissão de uma certidão, que é a CDA, Certidão da Dívida Ativa. A CDA, a Certidão da Dívida Ativa, ela é o título executivo extrajudicial que ampara o processo de execução fiscal. Sabe lá, no artigo 784 do CPC, 784, a descrição dos títulos executivos extrajudiciais? Cheque, contrato, aqueles documentos que eu posso executar diretamente, títulos executivos extrajudiciais. Lá no inciso 9, consta entre os títulos executivos extrajudiciais a CDA, a Certidão da Dívida Ativa. Então, uma vez não pago o crédito, o débito tributário no seu vencimento, o poder público executa um ato administrativo de inscrição desse débito na dívida ativa e, uma vez inscrito, isso ensejará a emissão de uma certidão, que é a CDA, Certidão da Dívida Ativa. O poder público pega aquela certidão, que é um título executivo, junta numa inicial e propõe a execução fiscal. Beleza? Essa certidão, essa CDA, ela conta com alguns requisitos essenciais. A lei determina que ela tenha determinados requisitos essenciais, ou seja, a CDA ela só é válida, ela só tem validade se nela constar esses requisitos legais. Onde estão esses requisitos? Dá uma olhada na tela comigo. Eles constam tanto no artigo 202 do CTN, que diz o seguinte: o termo de inscrição na dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente, vejam bem, lá na CDA, naquele título executivo extrajudicial, tem que conter o nome do devedor, e, sendo o caso dos corresponsáveis, bem como sempre que possível, domicílio ou a residência de um ou de outros. 2. A quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora, o valor do débito e o fundamento legal, como é que se calcula os juros de mora acrescidos, a origem e a natureza do crédito, é um crédito de IPTU, de ISS, qual é o fundamento legal, qual é a lei que ampara aquela cobrança, mencionando especificamente, olha aí as disposições de lei, a data em que foi inscrita na dívida ativa, e, sendo o caso, o número do processo administrativo que se originar o crédito. É o seguinte, nem todo débito, nem todo crédito tributário é resultante de um processo administrativo. Quando for precedido de um processo, quando for resultado de um processo, tem que ter o número do processo. Olha lá o que diz o parágrafo único, o que estamos dizendo para vocês. A certidão, a CDA, conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. Então, esse parágrafo único aqui, pessoal, ele está dizendo que a CDA deve conter todos esses requisitos. Atenção, requisitos essenciais de validade da CDA. Esses requisitos estão reproduzidos ainda
no artigo 2º, parágrafo 5º da Lei de Execução Fiscal. Uma redação um pouco diferenciada, mas, de certa forma, é a mesma coisa. Vamos dar uma olhada lá. O termo de inscrição da dívida ativa deverá conter nome do devedor, nome dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um ou de outros, o valor originário da dívida, o seu termo inicial, a forma de calcular os juros e demais encargos, a origem do débito, a natureza, o fundamento legal. Olha, é um débito de IPTU, tem fundamento na lei número 123, etc. e tal. Indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à indicação, atualização monetária, com respectivo fundamento legal. A data e o número de inscrição no registro, no livro da dívida ativa. Se for o caso, o número do processo administrativo ou auto de infração, se for o caso, como nós já explicamos. E o parágrafo 6º é isso que a gente está falando. A CDA, a certidão da dívida ativa, conterá os mesmos elementos do termo de inscrição. Ou seja, a CDA, para ser válida, tem que ter esses elementos. Olha aqui para mim. Como é que isso vem perguntado no exame de ordem? O examinador ele vai dizer em algum momento, olha, a CDA não tem o nome do devedor, a CDA, considere que a CDA não tem o fundamento legal da dívida, considere que a CDA não tem o número de inscrição, a folha, etc. Ele vai dizer que existe um débito inscrito, existe dívida ativa, está escrito que tem uma CDA e ele vai dizer que está faltando algum dos requisitos. Beleza? A resposta vai estar aqui, 202 do CTN, artigo 2º, parágrafo 5º da Lei de Execução Fiscal. É o seguinte, pessoal, como nós falamos, a CDA deve conter esses requisitos. São requisitos de validade. Olha de novo aí na tela para você não esquecer. Artigo 2º, parágrafo 5º, incisos, todos repetidos no artigo 202 do CTN. Se não tiver isso, a CDA, ela não tem validade, ela tem um vício. Olha para mim. Se a CDA tiver um desses vícios, se a CDA não contiver algum desses requisitos essenciais de validade, o poder público pode retificá-la, pode emendá-la, pode sanear esse vício. Pode sim. Onde está isso? A previsão legal dessa possibilidade está na Lei de Execução Fiscal, no próprio artigo 2º que traz os requisitos, lá no parágrafo 8º. Dá uma olhada na tela aí. Até a decisão de primeira instância, a CDA pode ser emendada. O que é emendada? Retificada. Pode ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo de embargos. Vamos entender o dispositivo. Até a decisão de primeira instância. Que decisão é essa? Até a decisão de primeira instância nos embargos à execução fiscal. Nós sabemos que no processo de execução fiscal eu não tenho decisão. Ele não é um processo dialético, ele é um processo executório. Então, se o poder público quiser emendar, substituir a CDA, pode fazê-la até o momento da decisão, em que houver uma decisão nos embargos à execução fiscal. Então, o poder público pode emendar ou substituir a CDA até a decisão de primeira instância nos embargos. Se o poder público alterou ou emendou a CDA, obviamente, ele tem que devolver ao executado o prazo para oposição de embargos. Então, vamos supor que o contribuinte ofereceu embargos à execução fiscal. Ele alega que tem um vício, não tem um requisito na CDA. Se o poder público ficar sabendo, toma conhecimento das alegações, o poder público pode alterar a CDA e aí o contribuinte vai ter que ser intimado daquela substituição e complementar os seus embargos. Ok? Atenção, pessoal! O X da questão dessa dica é a seguinte: tudo pode ser alterado, todos aqueles requisitos, dá uma olhada de novo na tela aí, todos esses requisitos aqui podem ser emendados, retificados, corrigidos pelo poder público? Não, pessoal. Aqui, ó, isso aqui não é objeto de saneamento.
O poder público pode, de fato, até a decisão da primeira instância, até a decisão nos embargos, emendar, retificar, substituir a CDA em relação a todos esses requisitos, menos em relação ao nome. Onde está isso? Dá uma olhada aí, súmula 392 do STJ. Guardem bem essa súmula. A Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação de sentença de embargos. É aquela decisão de primeira instância a que se refere o parágrafo 8º do artigo 2º que nós falamos. Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos. Quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Olha para mim. Então, se o sujeito passivo da execução, o nome da pessoa, a execução foi proposta em face da pessoa errada, porque na CDA constava o nome da pessoa errada, aquela certidão, ela é impassível, é impossível de ser retificada, alterada, emendada ou substituída. Nesse caso, resta ao poder público extinguir o processo de execução, o juiz vai extinguir, porque existe uma indicação errada do polo passivo, com base na súmula 392 do STJ, o Poder Judiciário vai extinguir o processo de execução, e o poder público, se ainda houver prazo prescricional, vai ter que elaborar uma nova CDA, com o nome da pessoa correta, e propor um novo processo de execução fiscal. Pois bem, por que o nome do devedor não pode ser emendado, não pode ser retificado ou a CDA não pode ser substituída? Pelo seguinte, você retiraria do devedor correto, o direito ao contraditório e ampla defesa no administrativo. Ora, a dívida não é líquida, não é certa e não é exigível. A CDA não é líquida, certa e exigível porque ela passou por uma constituição, o crédito foi constituído, você notificou o contribuinte, ele teve o direito de se defender administrativamente daquele crédito ou judicialmente, tinha que ter o direito de ter pago o crédito na data de vencimento, somente depois de efetivamente notificado, se ele não se defendeu, se ele não pagou, tem inscrição em dívida ativa e ele vai ser executado. Se eu simplesmente troco o nome da pessoa na execução fiscal, eu queimei essas etapas, eu não dei a possibilidade do cara ir lá, do devedor correto, ir lá e pagar a execução, ou se defender, entrar com ação anulatória, declaratória, mandado de segurança. Então é justamente por isso que eu não posso emendar, substituir a CDA quando o polo passivo estiver incorreto. Isso não pode ser objeto de emenda de substituição. Beleza? Essa é a dica de hoje. Um grande abraço, bons estudos a todos, pessoal. Tchau, tchau.